Vamos lá, fechamentinho semanal. Hoje eu começo mais cedo, aí eu começo a fazer ele na sexta-feira e eu pretendo já disparar para vocês aí o quanto antes. Então vou começar falando aqui dos papéis que estavam na planilha que eu enviei aos sábados. Então se você está assistindo aí porque você recebeu, esse vídeo é só para quem recebe. E eu vou falar dos ativos que estavam nela. Durante a semana acabei incluindo algumas coisas aqui. Esses três últimos aqui, se eu não me engano. E eu vou falar um pouquinho deles também. Então vamos lá, a primeira coisa é R-Log, estava na minha carteira já. Eu entrei por conta do gráfico diário e no gráfico semanal ele já ficou bem bonito também, né? Ó. Então o ativo, só o volume essa semana aqui não foi tão bom assim, mas ele segue rompendo um nível, as médias viradas para cima. Eu já fiz uma parcial nesse papel, meu alvo está lá nos 22,76. Vamos ver se busca lá. Eu coloquei mais ou menos, mas a ideia é ele vir buscar essa região de máximas aqui, que são as máximas do papel mesmo. A Klabin me deu a parcial e foi testar a máxima histórica lá. Eu vou aguardar para ver se essa Klabin não de repente, se ela armar mais alguma coisa aqui no diário, de repente dá para pegar um pouquinho mais de Klabin. Então, aparentemente aí ela sentiu, né, a máxima, deixou dois candles que já não sinalizam aí tanta força assim de rompimento, mas é até bom que se no diário ela dá uma recuadinha e de repente rompe lá para cima. E eu peguei a HBOR, mas essa não quis andar não. Tá no gráfico semanal, ela chegou quase a pegar meu stop lá, né, um volume forte no papel. Mas enfim, segue, meu stop tá aqui. Vou deixar o stop aqui. Marcar essa linha um pouco mais grossa aqui para que eu fique esperto com esse nível de preço aqui, essa região. Então tá aí. A positivo foi uma que eu morguei, não peguei. Eu vi esse candle lindo aqui. O celular tocou. Então, voltando, positivo, eu morguei. Tinha uma entradinha aqui, né? Numa região de suporte. E pelo menos um para um ela deu. Então, ela puxou, corrigiu. Não sei se vale uma entrada aqui. Não é muito o tipo de trade que eu pegaria, né? Porque ele está no meio de uma consolidação, apesar desse volume forte, dois volumes aí decrescente, pode ser que faça puxar o papel lá para cima, mas não é o tipo de trade que eu entro, tá vendo? Ele está no meio de uma consolidação aí, então não faz muito sentido não. O positivo vaza, já não vai ficar para semana que vem. PTBL, essa ativou e devolveu. Eu vou deixar ela aí na lista para acompanhar. Belo volume no papel, né? Só o candle que não fechou bonito aqui. Pesa, tô de olho em Fesa nessa região aqui, são retrações de Fibo do semanal e do mensal, né? Principalmente do mensal aqui. E eu tenho Fesa na minha carteira de longo prazo, fundamentalista, de repente a chance de eu aumentar um pouquinho a mão no papel. Shu, ó, essa não ativou, ela não rompeu a máxima dali. Vou deslocar o gatilho para cá. Deslocamento de gatilho aí pelo gráfico semanal. Log-N. A Log-N pode armar um rompimento dessa região e cair num vazio gráfico sensacional. No diário tem alguma coisa? Não. Mas se armar alguma coisa no diário, eu vou ficar esperto com a Log-N, porque ela tem espaço pra caramba pra andar aí, né? Tá bem brigadinha, né? Vem afunilando o preço. Volume pequenininho hoje. Eu não sei se esses volumes estão certos não, hein? Papel com volume baixo. Deixa eu ver o volume do Ibovespa. 22 bi. Então, EcoR. Bora. Card 3. Então, EcoR. EcoR ativou, né, o trade e sentiu essa região aqui em cima. Não conseguiu romper nessa região de preço, aí ó, um fechamento aqui, região de topo, uma região embolada aí no passado, fronteira de gap, então tem um caminho aí tortuoso para o papel realmente, mas deixa um candle interessante, né? Um candle que tem uma conotação mais compradora. Card 3, essa rompeu essa bandeirinha,
Só que é papel com liquidez baixa, né? No diário ele deu entrada, mas é papel com liquidez muito baixa. Eu particularmente, eu gosto, mas depende muito da configuração. Nessa configuração aqui eu não sou muito fã não. PRNR. Então, essa deslocamento de gatilho, né? A entrada estava aqui. A gente passa a entrada para cá. O único detalhe é que, se a gente olhar essa M9 1056, ela virou para baixo aqui, né? Com um volume um pouco forte. Se ela perder esse fundo aqui também, eu acho que complica para o papel. Que aí o papel pode testar esse nível de preço. E se ele perder com força esse nível de preço, aí pode ser que ele abra espaço para cair aqui, né? Fica um... Então eu trabalharia... O papel sobe em todos os meses, né? 1, 2, 3 meses de alta para o papel, um mês de lado. Então fica uma região bem interessante aí de possível rompimento para cima ou para baixo. Fica bem na dúvida. Então vamos acompanhar. DIR. Ó, deslocamento de gatilho da DIR. Eu já gosto disso, porque aí o stop fica muito mais barato. Esse eu vou acompanhar também. Vai ficar aí para a gente monitorar essa semana. EZTC. EZTC, ele deu entrada e não seguiu. Outro papelzinho que de repente, com a queda da Selic, blá blá blá, pode até ser que tenha mais uma pernadinha. Outro papel com deslocamento de gatilho do semanal. Olha lá, deslocamento de gatilho para cá, dá para acompanhar essa semana também. Papel, só que o papel tem uma liquidez muito baixa. Unip 6 segue dentro dessa triangulação. Só mensal que não está muito bonito, mas também. SCAR 3, essa ativou, devolveu. Puta de um volume que entrou no papel essa semana aqui, né? Semana passada. BRKM. O BRKM, cenário pouco apocalíptico. Tá numa retração de FIBO do mensal. RKM, eu vejo se romper para cima também, fica legal, hein? Deixar ela no radar. Ômega 3, ó, essa foi embora. Essa tava no diário, foi e devolveu, hein? Ficou feia. Essa eu já não vou, ainda bem que eu não entrei nela não. Essa eu vou tirar do acompanhamento para semana que vem. E a BR Malls. Essa foi uma estupidez, esse 9.1, né? Pode olhar nos vídeos aí da semana que eu falei dela. Olha que 9.1. O papel tá assim. Tá olhando o papel aqui. Aí, perna de baixa, corrige para próximo da média. O que você imagina? Mais uma perna de baixa. Aí ele vai. Perna de baixa. Ó, quem no vendedor. Outro quem no vendedor. Região de suporte. Aí perde a região de suporte, faz um pullback, aí, só que aí quando ele faz esse pullback, ele faz o que? Ele já vira a média para cima, entra um volume desse tamanho no papel, o papel quase rompe a 21, porque você não sabe, né, o que vai acontecer, a 21 tá aqui, ó, ela tá até aqui, então já vira 21 também, aí o que ele faz? Rompe a máxima e sobe mais 9%, já muda totalmente. Esse candle aqui, ele já muda a expectativa, né, ele não deixa um candle uma conotação vendedora, né? Ele abre na mínima, fecha lá na máxima, cheia de volume, para dentro das médias. Então você já muda totalmente o padrão aí de pensar em relação a uma região de suporte e eu não peguei. Entendeu? O camarada me falou desse trade e eu não peguei. No semanal tem alguma coisa pra gente olhar? Embolado, né? Dá pra falar que é um 9.1 aqui, né? Vira pra baixo, vira pra cima. Vira. Então no semanal, deixar ela, se houver alguma coisa interessante de repente no diário, dá para tentar pegar esse papel para a semana. Então, resuminho, pelo menos das operações que estavam na planilha, tá na mão.